Olá, prezados alunos, eu sou a professora Consuelo. Vou trabalhar com vocês no módulo 2 da disciplina Bioquímica. O que nós vamos ver nesse segundo módulo da disciplina? Nós vamos trabalhar com os conceitos básicos do metabolismo, que são essenciais para a compreensão dos processos metabólicos, e em seguida nós vamos começar a estudar as vias centrais do metabolismo de carboidratos. Bem, eu gostaria de começar a nossa conversa com uma pergunta. A pergunta é: o que é vida? O que é vida? Vocês já pensaram nisso? Eu sei que vocês sabem quais são os atributos relacionados com a vida, os atributos da vida. E esses atributos são muitos, mas na verdade nós não temos uma definição de vida. Existem vários livros sobre o assunto. No slide anterior, eu mostrei a capa de um livro cujo título é justamente essa pergunta. E compreender o processo de vida é uma coisa bastante interessante, é instigante. Estudando bioquímica, nós vamos aprender um pouco dessas questões. Na verdade, o que nós vamos aprender é as questões relacionadas com a manutenção da vida. Nós sabemos que os organismos vivos têm estrutura complexa, organizada, e sabemos também que a manutenção dessa estrutura organizada depende de energia, depende de matéria e depende de energia. Nós sabemos também que os organismos vivos nunca estão em equilíbrio com o seu meio. Nós vamos trabalhar melhor essa questão do equilíbrio, porque é uma palavra que tem um significado maior dentro da química da vida. Então, o que nós temos? A manutenção do estado de vida, que requer a realização de trabalho, e a realização de trabalho requer energia. E qual seria a fonte de energia? O meio ambiente é a fonte de energia. Então, o organismo precisa ter mecanismos para retirar essa energia do meio ambiente. E qual seria a fonte primária de energia para os organismos vivos? A fonte primária de energia para os organismos vivos é a energia solar, é a energia radiante. Então, ter a capacidade de absorver essa energia disponível no nosso meio, ter a maquinaria para absorver essa energia, é um mecanismo importante de manutenção da vida de organismos que a gente chama de organismos fotossintetizantes. Bem, agora nós podemos começar a falar um pouquinho desses dois tipos de organismos. Os organismos fotoautotróficos e os organismos quimiotróficos. Dois tipos básicos de organismos cuja fonte de energia é diferente, pelo menos de uma forma geral. Se você pensar nos organismos fotoautotróficos, que são os fotossintetizantes, eles absorvem energia luminosa. Esses fótons de luz vão promover a quebra, a ruptura da molécula de água, e essa ruptura leva à liberação de oxigênio, que vai para o meio, e os elétrons oriundos dessa quebra da molécula de água são utilizados para reduzir o CO2 em moléculas mais complexas, os carboidratos. Então, nós temos aqui a equação geral do processo fotossintético, onde nós temos 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de água, a absorção de energia luminosa, a absorção de fótons de luz, e como produto nós temos a molécula de glicose e oxigênio. Se pensarmos nos organismos quimiotróficos, qual seria então a fonte? Como é que esses organismos obtêm energia para se manter, para manter-se vivo, as suas células? Bem, essa manutenção desses organismos é feita através da retirada de energia a partir da oxidação de moléculas ricas em energia, que, em última análise, são oriundas do processo fotossintético. Bem, a oxidação dessas moléculas, então,
leva à liberação de elétrons, né? A oxidação implica na liberação de elétrons, e esses elétrons são transferidos para o oxigênio, que é oriundo do meio. Esses elétrons, então, vão levar à redução do oxigênio formando água, e nós temos a liberação de CO2 da estrutura básica dessas moléculas ricas em energia. Observe nessa reação que é apresentada aqui embaixo, que é a reação global da fotossíntese, desculpem, da oxidação da molécula de glicose. Nós temos a molécula de glicose, C6H12O6, 6 moléculas de oxigênio, e o processo de oxidação completa da molécula de glicose leva à liberação de CO2, água e energia. Bem, se nós olharmos de uma forma mais rigorosa esse processo, percebemos o seguinte, que na verdade o que nós temos é uma transferência de energia para os organismos vivos por meio da transferência, por meio do fluxo de elétrons. Então aqui nós temos os elétrons que fluem, né, dos fótons de luz, e aí são transferidos para a molécula de água, e depois esses elétrons são transferidos para o CO2, que vai ser então reduzido a moléculas mais complexas.